Fala, meus caros amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal JG Decan. Hoje eu irei falar um pouco da história do livro. A história do livro é tão antiga quanto a história da escrita. Desde 6.000 anos atrás, pessoas já começavam a registrar o seu cotidiano em algum material. Isso foi modificando ao longo do tempo, a partir das inúmeras inovações escolhidas justamente para gravar as letras do alfabeto. Antes era gravado pelos antigos babilônios, egípcios, gregos, sumérios, etc. Em placas como de argila, cascas de árvores, pedra, madeira, barro. E mais na frente, o suporte para impressão de textos foi o papiro, uma planta muito resistente. Os pergaminhos eram feitos com pele de animais, aí veio as folhas de papel, para até então chegarmos na era digital dos livros eletrônicos. No Egito Antigo, os escribas eram os responsáveis pela leitura e produção dos textos nos papiros, espécies de plantas usadas desde 2.500 anos antes de Cristo, as quais constituíam-se por um grande rolo de folhas coladas umas às outras. Foi por esse motivo que surgiram os pergaminhos, suportes de peles de animais, como o carneiro, a cabra, a ovelha, que eram utilizados pelos monges copistas da Idade Média. O livro, claro, é um grande produto intelectual que surgiu da necessidade de guardar o conhecimento e passá-lo de geração para geração. É um objeto de enorme valor cultural e histórico para a humanidade, importante para a disseminação do conhecimento. Mas nesse sentido, vale lembrar que na Idade Média não eram todas as pessoas que tinham acesso ao livro, pois era considerado um objeto de muito valor e somente para uma pequena parte da população era acessível, a saber, a nobreza e o clero. Com isso, a maioria dos livros era sobre religião. Os de filosofia, astronomia, literatura ficavam restritos a um número menor ainda de pessoas. E nesse contexto é importantíssimo destacar que a maioria das pessoas não sabiam ler nem escrever, o que dificultava ainda mais a disseminação desse conhecimento guardado nas bibliotecas a 7 chaves. Já na Europa, fatores como o declínio do feudalismo, o surgimento da burguesia e a reforma protestante foram afastando as imposições da igreja e dando possibilidade, condições às pessoas a terem mais voz naquele período, a expressarem suas opiniões. Esses acontecimentos serviram para impulsionar a elaboração de métodos de impressão tal como a prensa móvel, já descoberta na China por Picheng e pelo alemão Johannes Gutenberg em 1398 a 1468. A partir dessa técnica, Gutenberg produziu seu primeiro livro, que ficou conhecido como Bíblia de Gutenberg, entre 1400 e 1456, com tiragem de 180 exemplares. Esse sistema de impressão, jamais visto pela população, serviu para aumentar a popularização do livro, assim sendo mais acessível para o restante da população. A partir daí, a popularização do livro ganhou força no mundo inteiro e o livro passou a ser considerado atualmente um dos objetos mais importantes de acesso ao conhecimento. E com o tempo foram surgindo outros livros, como livro de histórias infantis, livros didáticos, livros de poesia, entre outros. Mas pensa bem, hoje quando entramos numa biblioteca ou numa livraria, é difícil de imaginar que se estivesse na Idade Média, estaríamos entrando num mundo intocável, místico ou mágico. Mas, no entanto, é até complicado para nós imaginar, seres do século XXI, pensarmos nesse contexto, uma vez que a popularização do livro ganhou proporções nunca antes vistas. E no Brasil, o livro foi introduzido no período colonial pelos portugueses, sobretudo pelos jesuítas que participaram da catequização dos índios, como também da introdução da educação formal no país. Já no século passado, o escritor e editor Monteiro Lobato foi responsável pela maior divulgação dos livros no país,
Segundo ele, e essa é uma frase forte, muito interessante, que vale a pena refletir, um país é formado por homens e livros. E é isso aí, meus leitores. Se você gostou do vídeo, deixa o teu comentário, deixa o teu joia. Se ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve, ativa o sininho e compartilha com os amigos. É isso aí, leia um livro.